Pronto, pessoal, estamos aqui retornando à nossa aula, né, de Direito Administrativo, Comercial, falando de agentes públicos, né? Deixar aí um grande abraço ao pessoal de Colônia de Gurgué, que estão aí acompanhando a nossa aula, Várzea Branca, né, e demais municípios. A gente está aqui já apresentando alguns agentes públicos, né, que fazem parte desse direcionamento. A gente apresentou o conceito. Vamos seguir aqui ainda no entendimento, pessoal, da questão dos contratos temporários. É deixar claro, né, que eles entram num processo seletivo, sem concurso público, eles entram para atender uma demanda real, né, do Estado. Isso em todas as esferas, pessoal, municipal, estadual e federal. Acredito que na vivência de vocês, né, vocês já são jovens que estão num processo até em busca, no futuro bem próximo, já podem estar de um emprego como jovem aprendiz ou primeiro emprego, né? E já tem essas percepções, né? Que existe essa contratação temporária em todas as nossas esferas, tá? Então a gente vai seguir aqui a apresentação para vocês do nosso conteúdo. Então a gente tem aqui, pessoal, os contratados temporários. É importante a gente destacar, né, que o recrutamento de contratação temporária ela prescinde de concurso público, ela não precisa, né, exatamente, mas deve ser feito, né? Desculpa, pessoal. Mas deve ser feito por processo seletivo simplificado, está no artigo 3º da lei. Então, entretanto, pessoal, e aí aqui há uma grande exceção. Nos casos de calamidade pública ou emergência ambiental, o processo seletivo simplificado ele vem a ser dispensado, pessoal. O nome já diz, né? Calamidade pública e emergência ambiental. Então, não tem tempo para se fazer um processo seletivo simplificado e atender essa real necessidade. Então, precisa agir de forma emergente, né? Digamos, tem uma queimada na Amazônia e ela precisa ser controlada, né? E apagada aquele fogo. Então, vai ser colocado pessoas, né? De forma temporária para poder auxiliar nesse processo, né? Então, quanto mais mãos, além dos que já tem, digamos, como pessoas concursadas, né, no IBAMA ou em outros órgãos que venham a ser apoio nesse processo, mas a gente vai ter pessoas temporariamente auxiliando, né, e conduzindo esse trabalho, tá certo, pessoal? Então, essa é a grande exceção, mas que todos, né, contratados temporários passam pelo processo seletivo simplificado, com essa ressalva. Então, de acordo com o artigo 4º, pessoal, da lei, o prazo máximo de duração da contratação temporária pode variar, conforme o enquadramento nos casos de incisos acima transcrito, né, que foi o que a gente apresentou, os incisos do artigo 2º da Lei 8.744. Então, a gente apresentou, pessoal, várias possibilidades que estão na nossa lei de contratação temporária. E aí ela pode ser, pessoal, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e 4 anos. E aí aqui vai se encaixar nessas informações entre os parênteses, em quais incisos, né, especificamente dentro da nossa lei, vai ser essa contratação temporária. Então a gente consegue identificar com muita tranquilidade que os contratos temporários podem ser de 6 meses a 4 anos, dependendo de que inciso, né, ele vem incidir nesse artigo 2º da Lei 8.745, de 93. Então, a gente consegue ter essa atenção e identificar, né, até quanto tempo pode ser esse contrato temporário. E aí, agora, recentemente, pessoal, em 23 de junho de 2021, foi publicado o decreto 10.728, que veio a regulamentar, né, o artigo 5º da Lei 8.745, de 93. Então, olha que interessante. Nosso direito, a gente já disse, né, que ele é mutável. Ele se transforma com o reflexo, né, da necessidade da nossa sociedade, da necessidade do nosso povo. Então, essa alteração na lei, né, ela vem para que traga uma atenção para a nossa vivência atual, né? Então, esse decreto, pessoal, ele dispõe sobre a autorização, né, para a realização das contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária, né, de excepcional interesse público. No decreto, pessoal, há a questão da tramitação, instrução e o prazo de apresentação, né, das propostas para as contratações. E aí agora a gente vai falar, pessoal, dos agentes militares. Então aqui é outra figura importante
dentro do ideário, né, dos tipos de agentes públicos. Os agentes militares, pessoal, quando a gente fala aqui, a gente fala de todas as esferas, seja federal, né, seja estadual, dos distritos federais e territórios. Os agentes públicos, eles formam, né, uma categoria à parte entre os agentes públicos. Os agentes militares, pessoal, eles têm uma legislação própria, uma legislação especializada, eles não atendem exatamente à legislação do servidor público civil. Então, é extremamente importante a gente ter essa atenção. O militar, seja das Forças Armadas, do Exército, da Marinha Aeronáutica, ou os militares de Estado, né, do nosso Estado do Piauí, a Polícia Militar do Piauí, ou o Corpo de Bombeiro também militar, eles têm uma legislação própria e eles seguem, né, o seu próprio estatuto. Então, a gente tem que ter essa atenção que eles são agentes públicos, mas que têm as suas especificidades. Então, a gente vai aqui demonstrar aqui algumas informações, né, para que a gente consiga identificar essa diferenciação. Lá na frente, pessoal, a gente vai apresentar os direitos, né, dentro desses agentes públicos, e é uma mudança recente, né, a gente considera recente porque é de 2019, ela trouxe, né, a possibilidade do militar, em qualquer esfera que ele atue, a também ocupar um outro cargo que seja de professor. Foi uma mudança na emenda constitucional na nossa Constituição e que permite, né? Então, antes de 2019, aquele policial militar do estado do Piauí que fosse professor lá em São João do Piauí, lá em Colônia do Gurgueia, ele poderia responder um processo administrativo porque ele tinha um impedimento, né? Ele não poderia acumular esse cargo. Mas aí com a mudança na Constituição, nessa emenda constitucional em 2019, deu esse direito, né, a qualquer agente militar a ser docente, né? Então ele pode, claro que não gerando, né, ônus nem para a área da educação nem para a área militar, a questão da compatibilidade de horário, né? Então, tendo compatibilidade de horário, ele pode exercer com tranquilidade, né, essas duas funções. Então, é algo muito bom, muito relevante para a nossa sociedade, tendo em vista que às vezes tem regiões que pode ser em qualquer lugar do Brasil, né, que tem uma deficiência de um quadro específico de professor, e aí lá tem um militar formado em química, em física, enfim, qualquer formação, pessoal, e que ele pode estar ali sendo contratado, né, temporariamente ou até mesmo concursado pelo município, e aí, tendo compatibilidade, ele pode acumular esses dois cargos. Então, uma vantagem muito grande e muito interessante para o agente militar, tá bom? Então, a gente tem agentes militares, pessoal, formam uma categoria à parte entre os agentes públicos, na medida em que as instituições militares, né, elas são organizadas com base na hierarquia, na disciplina. Então, são aqueles, pessoal, que compõem, né, os quadros permanentes das forças militares. Eles possuem a vinculação estatutária e não contratual. Então, aqui a gente vai colocar as observações para vocês, a vinculação estatutária. Mas o regime jurídico dele, pessoal, é disciplinado por legislação específica, né? O regime jurídico é disciplinado por legislação específica, diversa da que é aplicável aos servidores civis. Os membros, pessoal, das polícias militares e dos corpos bombeiros militares, eles são servidores públicos dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, sendo as patentes dos oficiais, né, conferidas respectivamente pelos seus governadores. E está no artigo 42, parágrafo 1º da Constituição. A gente vai continuar aqui falando de agentes militares, pessoal. Então, eles são estatutários, né? Também os militares ligados às Forças Armadas. E aí, quem é que é ligado às Forças Armadas, pessoal? As constituídas, né, pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Instituições nacionais, né, permanentes e regulares. As Forças Armadas, pessoal, elas estão igualmente fundamentadas, né, no princípio da disciplina e hierarquia e organizadas sob a autoridade suprema, né, do presidente da República. Até porque eles estão na esfera federal, pessoal. Então, já que as patentes, com prerrogativas, né, direitos e deveres a elas inerentes, elas vão ser conferidas pelo presidente da República, tendo em vista que é ele que é o direcionador imediato, né, na esfera federal. E aí aqui é importante a gente destacar, pessoal, que aos militares, eles estão constitucionalmente proibidos, né, a sindicalização e a greve, a acumulação de cargos e filiação partidária. Só que a acumulação de cargo a gente já demonstrou para vocês a exceção, né? Ele pode acumular o cargo
hoje, depois da emenda constitucional de 2019, o cargo de professor. Então, a gente tem essa observação aqui para vocês, só destacando aqui para que vocês tenham na mente de vocês de fazer uma leitura com mais atenção. Então, a gente tem aqui, pessoal, mais uma questãozinha para a gente praticar, para a gente detectar se vocês estão atentos aí à nossa aula. A gente vai dar um minutinho para que vocês possam perceber. O dispositivo constitucional que proíbe, pessoal, a sindicalização e a greve dos militares federais estende-se aos militares dos estados e do DF. Então, a gente vai dar um minutinho aí para que vocês possam fazer essa checagem, tá certo? Pronto, pessoal. Então, vamos identificar aqui. Então, esse dispositivo constitucional, pessoal, que proíbe a sindicalização e a greve dos militares federais, ela também estende, pessoal, aos militares do estrado do DF. Então, esse item aqui está correto, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acertado aí e conseguido agregar com essa informação. Vamos seguir aqui, pessoal. Então, a gente vai resumir o que a gente viu até aqui. A gente estudou o conceito geral de agente público, a gente estudou, pessoal, as ideias dos agentes políticos, as ideias do que vem a ser aos ocupantes de carga em comissão, e a gente apresentou os contratos temporários, né? E agora os agentes militares. Então, a gente vai dar continuidade à apresentação, né, dos agentes públicos, as outras figuras, né, que fazem parte do Estado como todo, Estado-nação Brasil, e todas as outras possibilidades, tá bom? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês agora os empregados públicos, pessoal. Então, os empregados públicos, eles são, pessoal, eles seguem um regime tipicamente público dos servidores estatutários e eles opõem-se, né, ao regime essencialmente privado dos empregados públicos. Os empregados públicos, pessoal, eles ingressam por meio de concurso. Então, o empregado público ele tem que fazer concurso para ocupar o cargo público, né? E ele tem uma vinculação, pessoal, contratual com o Estado, né, regida pela CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, eles são conhecidos, pessoal, como seletistas, tendo em vista que eles estão vinculados à CLT. O regime de emprego público, pessoal, é menos protetivo do que o regime estatutário de cargo público e está condicionalmente definido, né, como um sistema de contratação a ser utilizado, né, nas pessoas jurídicas de direito privado, da administração indireta. E aí a gente tem um destaque aqui, pessoal, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, nas fundações governamentais e consórcios privados. Um exemplo que a gente vai trazer de empregado público são os servidores, né, os empregados públicos da Caixa Econômica Federal. Eles são contratados, né, com regime CLT. Além das pessoas, pessoal, de direito privado, que admite-se, né, a contratação por regime de emprego, também nas pessoas jurídicas de direito público, desde que para funções materiais subalternas. E aí também é possível encontrar também empregados públicos, né, em pessoas jurídicas de direito público, que sejam contratados, pessoal, antes da Constituição Federal de 88 e que ainda não havia tanta restrição, né, ao uso do regime de emprego. Então, antes de 88, a gente poderia ter, né, essa possibilidade
de forma diversificada. Mas, de modo geral, os empregados públicos estão dentro, né, das empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações governamentais e consórcios privados, tá? É importante, pessoal, a gente destacar essa emenda constitucional 19 de 98, que alterou a redação do artigo 39, né, da Constituição Federal, que permite ao legislador escolher, né, entre os regimes de cargo ou de emprego, independente da natureza jurídica da entidade contratante. Após a posse, pessoal, os empregados públicos não têm estágio probatório, tendo em vista que eles são seletistas, tá certo? Então, quem é seletista, pessoal, vai estar sujeito ao período de experiência com a duração de 90 dias. Isso está no artigo 445, parágrafo único, da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, os empregados públicos, pessoal, como eles são seletistas, eles não têm estabilidade típica do regime estatutário. E isso não quer dizer, pessoal, que o empregado público ele possa ser demitido, né, livremente como um empregado comum. E aí o poder público vai ter que ter atenção, né, ele vai ter que motivar de forma adequada para que tenha, né, essa real afastamento, né, desse empregado público, né, tem essa demissão. Então, ele é seletista, ele não tem estabilidade, mas ele também não pode ser demitido por qualquer motivo, né, como numa empresa privada, que isso pode acontecer. Então, a totalidade, pessoal, da doutrina administrativa entende que os empregados públicos somente podem sofrer demissão motivada e, após regular processo administrativo, né, observar as garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa, né? E aí isso constitui, pessoal, um absurdo, impensável, né, a gente admitir que o empregado público ele ingressa na função mediante concurso público e poder ser demitido sem justa causa, né? Então, a demissão imotivada, comum, né, na iniciativa privada, ela é incompatível, né, com os princípios, né, administrativos que a gente apresentou na aula passada, da obrigatoriedade da motivação, da impessoalidade, da finalidade, legalidade, né, moralidade e todos os outros demais princípios, né, que a gente apresentou para vocês na nossa aula passada. Então, olha o link, né, de continuidade do nosso conteúdo. Então, os empregados públicos, pessoal, a gente tem que ter atenção, né, que eles são seletistas, eles não têm estabilidade, eles têm que cumprir, né, o período de experiência de 90 dias e ninguém pode demitir ele, né, esse empregado público, sem uma motivação plausível, né? Então, ele não pode ser demitido a qualquer prazer, como acontece, né, dentro de uma empresa privada. Isso porque, pessoal, o regime aplicado ao empregado público é predominantemente privado, ele é seletista, né, mas não exclusivamente privado. Então, ele sofre, né, marcante influência dos princípios e regras do direito administrativo, derrogatórios do regime empregatício privado. Os principais aspectos, pessoal, do regime de emprego, influenciados pelas regras públicas, né, vêm a se relacionar com a entrada e a saída na função. Então, quanto às exigências, né, respectivamente, do concurso público para ingresso e do processo administrativo para demissão. Então, essas duas características especiais, elas não vêm a ser aplicadas, né, não se aplicam às vinculações empregatícias comuns da iniciativa privada. Então, acredito que aqui a gente consegue externar, né, todo o entendimento e a diferenciação do empregado público. Ele é seletista? Sim. Ele não é estatutário, ele segue a CLT, ele não tem estabilidade, ele tem que cumprir um período de experiência de 90 dias, ele pode ser demitido? Pode. Só que tem que ser dado, né, toda a atenção do devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, né, e também tem que ser fundamentado, né, a demissão dele. E aí isso vai diferenciar bastante do servidor do seletista comum, né, da empresa privada. Então é extremamente importante, né, a gente ter essa atenção, essa percepção, né, que não é assim, não é porque que ele é CLT que ele pode ser demitido por qualquer motivo. Então tem que ter uma real motivação, né, algo concreto que venha a tirar, né, aquele empregado público daquele cargo, né, daquela função que ele exerce dentro da administração, tá? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Os particulares em colaboração com a administração.
que também são chamados de agentes honoríficos, pessoal. E aí aqui, pessoal, dentro desses particulares em colaboração com a administração, a principal exemplo que a gente mostra para vocês foi o que foi exercido domingo agora nas eleições, o mesário. O mesário está ali colaborando, né, nesse processo eleitoral que traz a idealização, né, dos representantes do povo. E aí ele não é, naquele exato momento, ele é um agente público. Ele não é remunerado, ele recebe um ticket, né, um valor específico de R$ 45 para alimentação, mas não vem enquadrado como uma remuneração, até porque ele é um particular que está ali em colaboração com a administração. Então esse é o principal exemplo, né, que alguns de vocês já podem ter vivenciado, ou um familiar de vocês, a esse processo. Então olha o que interessante, né, a gente entender e perceber essa figura. Então, os particulares, em colaboração com a administração, pessoal, eles vão construir uma classe de agentes públicos, né, em regra, sem vinculação permanente e remunerado com o Estado. Então, não tem necessidade, não tem essa remuneração do Estado, né? Então, de acordo com Eli Lopes Meireles, pessoal, eles são chamados, né, de agentes honoríficos, exercendo a função pública sem serem servidores públicos. Essa categoria de agentes públicos, pessoal, ela é composta. E aí, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, por requisitados, né, de serviço, como os mesários, como também os convocados para o serviço militar, os conscritos. A gente tem também, pessoal, gestores, né, de negócios públicos, que são particulares, né, que assumem espontaneamente uma tarefa pública em situação emergencial, né, quando o Estado ele não está presente, né, para proteger o interesse público. Um exemplo seria o socorrista de parturiente, né? A gente continua aqui, pessoal. Também como particulares em colaboração com a administração, a gente tem os contratados por locação civil, né, de serviço. É o caso, por exemplo, de jurista famoso, né, contratado para emitir um parecer. A gente tem também as concessionários, né, e permissionários, que exercem função pública por delegação estatal. A gente tem, pessoal, os delegados de função ao ofício público, é o caso dos titulares de cartórios, né? E é importante a gente destacar aqui, pessoal, que os particulares em colaboração com a administração, mesmo atuando temporariamente sem remuneração, eles podem praticar ato, né, de improbidade administrativa. Então, é uma grande questão aqui a gente destacar. Digamos que ele está ali de forma temporária, né, nessa particulares em colaboração com a administração pública, e eles podem, né, responder por improbidade administrativa se ele fugir à idealização daquele cargo, né, que ele está ali naquele exato momento. Então é extremamente importante a gente ter essa informação para que assim, né, a gente possa perceber, né, se ele está seguindo diretamente ou não, né, e ter exatamente um ato, né, considerado de improbidade administrativa. E aí a gente segue aqui, pessoal, para os servidores públicos estatutários. Então a Constituição Federal de 88, ela estabelece, né, dois regimes principais de contratação para o serviço público. A gente tem o estatutário, ou de cargo público, e o seletista, né, ou de emprego público. Daí, pessoal, a existência, né, de duas categorias básicas entre os agentes públicos, os servidores estatutários e os empregados públicos. E aí são inúmeras, pessoal, as diferenças entre o regime jurídico de cargo e de emprego público, este último, né, a ser estudado, que a gente já apresentou para vocês. No âmbito federal, pessoal, o regime de cargo público ele vem disciplinado, né, na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. O regime estatutário ele é um regime, pessoal, comum de contratação de agentes públicos pela administração direta, seja União, Estados, Distrito Federal e municípios, assim como, né, pelas pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, como autarquias, fundações públicas e associações públicas. Então, os servidores estatutários, pessoal, são selecionados por concurso público para ocupar cargos públicos, né, tendo vinculação de natureza estatutária não contratual e que vem adquirir, pessoal, estabilidade após se sujeitarem, né, ao estágio probatório.
Como não se trata, pessoal, de vinculação contratual, pode haver, né, uma alteração unilateral no regime aplicável aos servidores estatutários. Então, aqui é uma atenção muito interessante, né, que dificilmente vem a acontecer, mas que pode existir, né? E aí aqui, pessoal, as alterações unilaterais inerentes ao regime estatutário não podem prejudicar, né, os direitos que foram adquiridos. O regime de cargos públicos, pessoal, ele vem a ser mais vantajoso, né, e protetivo para o agente do que o de empregado público. Isso porque o regime de cargo ele foi concebido, né, para garantir uma maior estabilidade no exercício das funções públicas e protegendo, né, o servidor contra influências partidárias e pressões políticas, né, provocadas pela constante alternância na cúpula diretiva do Estado. Então, a principal vantagem, pessoal, conferida a esse estatutário é exatamente a estabilidade adquirida após o estágio probatório. Então, essa estabilidade, pessoal, consiste na impossibilidade da perda de cargo. Olha o que interessante aqui, né? A não ser, né, nas hipóteses constitucionais previstas. Então, existe possibilidade dessa pessoa perder esse cargo. Então, a gente vai trazer aqui o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, que deixa, né, claro, a possibilidade, né, do servidor estável que pode perder o cargo. São 3 possibilidades, pessoal. Sentença judicial transitada em julgado, digamos ele cometeu um crime, né, alguma questão nesse sentido, e aí se não vai ser compatível ele cumprir aquele cargo público que ele tem, né? Então, a sentença transitada em julgado vai fazer esse servidor estável, né, perder o cargo. Processo administrativo disciplinar é uma outra possibilidade também, que faz com que esse agente perca esse cargo, né? A avaliação periódica de desempenho, né, antes de garantir a estabilidade, se ele não for bem avaliado, ele pode perder esse cargo. Além dessas 3 formas, né, pessoal, é possível ser decretado, né, a perda do cargo também para redução, né, de despesa com o pessoal. Aqui, pessoal, é uma observação um tanto que não é do dia a dia, né, dos órgãos acontecer isso, mas que pode a pessoa perder, né, aquele emprego, aquele cargo, se tiver uma redução das despesas com o pessoal. Ressalto, pessoal, entretanto, que no caso dos 3 cargos públicos vitalícios, né, que a gente apresentou lá no início da aula, sejam magistrados, membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas, ele é adquirida, né, a vitaliciedade, e aí a perda do cargo somente pode ocorrer, né, por sentença judicial transitada em julgado. Então a gente tem essa atenção aqui, pessoal, botar um asteriscozinho aqui, que os 3 cargos vitalícios, né, seja magistrado, membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas, eles têm a vitaliciedade, e aí a perda do cargo somente vai acontecer em uma das possibilidades, que é a sentença judicial transitada em julgado. No caso, ele não pode ser demitido por processo administrativo disciplinar e também não pode ser por avaliação periódica de desempenho, já que o cargo ele só vai perder se for sentença judicial transitada em julgado. E aí agora a gente vai praticar, pessoal. A gente vai deixar aqui 2 questõezinhas para que vocês respondam, e aí em 1 minuto a gente vai comentar essas alternativas, tá bom?
Então vamos aqui, pessoal, aos itens. Os estatutários poderão ter a sua vida funcional unilateralmente alterada. A gente viu que sim, isso é certo, tá, pessoal? O regime estatutário aplicável aos servidores públicos é definido em lei, né, e podendo ser modificado unilateralmente, respeitados os direitos adquiridos. Também está correto esse item. Vamos seguir aqui, pessoal. Então, agora a gente vai apresentar para vocês, pessoal, as regras aplicáveis, né, aos agentes públicos. Então, é possível a gente identificar dois regimes diferentes aplicáveis aos servidores estatutários. A gente vai destacar aqui os cargos vitalícios, né, que é o caso dos membros dos tribunais de contas, conselheiros dos TSEs, TSM e ministérios do Tribunal de Contas da União, TSU. Atualmente, pessoal, eles sejam considerados agentes políticos, né, magistrados e membros do Ministério Público, promotores e procuradores da República, eles também são vitalícios. Nos cargos vitalícios, pessoal, o estágio probatório, ele vem a ser reduzido, então atenção aqui, o estágio probatório é reduzido, tendo duração de somente 2 anos, após a qual o agente, né, ele vem adquirir a vitaliciedade, podendo perder o cargo, né, unicamente por meio de sentença judicial transitada em julgado. E aí a gente vai destacar agora os cargos efetivos, né? Então, é a condição de todos os cargos públicos, com exceção dos 3 vitalícios, né? Os cargos efetivos, pessoal, eles têm estágio probatório maior de 3 anos. Após o estágio probatório, o servidor adquire, né, a estabilidade, podendo perder o cargo, pessoal, pelas 4 formas que a gente já destacou, né? A sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação por desempenho e o último, né, que é menos comum, para redução de despesa com pessoal. Aos servidores públicos estatutários, pessoal, são garantidos os seguintes direitos trabalhistas, né? Está no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, a gente tem aqui, no mínimo, salário mínimo, né? A gente tem a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem, né, remuneração variável. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. O salário família, né, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. A duração do trabalho normal, né, pessoal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários, né, e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A gente tem, pessoal, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. A remuneração do serviço extraordinário superior, né, no mínimo em 50% ao do normal. A gente tem também, pessoal, a questão do gozo de férias anuais, né, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Para as mulheres, a licença gestante, sem prejuízo, né, do emprego e do salário, com a duração de 6 meses. Para os homens, a licença paternidade, né, nos termos fixados em lei. E aí tem também, pessoal, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante os incentivos específicos, né, nos termos da lei. A redução, pessoal, dos riscos, né, inerentes ao trabalho, por meio das normas de saúde, higiene e segurança. A gente tem também a proibição, né, de diferença de salários, de exercício de funções, né, e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aqui, pessoal, é uma grande característica, né, para que a gente possa perceber dentro da nossa Constituição, né, já garante esse direito de igualdade, lá dentro dos princípios, dos fundamentos de garantias do indivíduo. E aí a gente traz aqui alguns detalhes também, pessoal. A acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Em regra, o ordenamento jurídico, né, brasileiro, ele proíbe a acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, porém a gente vai ter as exceções, né, pessoal? Então a Constituição Federal, ela prevê o rol taxativo de casos excepcionais em que a acumulação ela é permitida. Então é importantíssimo, pessoal, a gente destacar que em qualquer hipótese a acumulação ela poderá ser permitida, né, se houver a compatibilidade de horários e observado o limite máximo de 2 cargos. Então tem que ter essas observações aqui. E aí a gente tem aqui as únicas hipóteses, pessoal, de acumulação constitucionalmente autorizadas, que são a de 2 cargos de professor, está no artigo 37, inciso 16, a linha A.
de um cargo de professor com outro técnico ou científico, está no artigo 37, inciso 16, a linha B. A de 2 cargos, pessoal, ou empregos privativos de profissionais de saúde, né, com profissões regulamentadas, está no artigo 37, inciso 16, a linha C, inclusive militares, né, com a emenda constitucional número 77 de 2014. Aí isso aqui permitiu aos militares a ser profissionais da saúde, isso em 2014, mas a gente vai destacar ainda a questão do magistério. A do cargo, pessoal, de vereador com outro cargo, emprego ou função pública, está no artigo 38, inciso 3º. A de cargo de magistrado, né, com outro no magistério, está no artigo 95, parágrafo único, inciso 1. E a do cargo, pessoal, de membro do Ministério Público com outro no magistério. Isso está no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2. Então, e a linha D da nossa Constituição Federal, pessoal. Tudo aqui está na Constituição. E aí, pessoal, a demanda que a gente falou já para vocês. A Emenda Constitucional 101 de 2019, ela incluiu o parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição, que vai estender expressamente, né, o direito à acumulação de cargos públicos, que prevê o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, aos militares do Estado, né, do DF e dos territórios. A proibição, pessoal, de acumular cargos, ela atinge também a empregos e funções públicas, né, na administração pública indireta, nas autarquias, nas fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, né, e fundações governamentais, bem como nas suas subsidiárias e sociedades controladas, né, direta ou indiretamente pelo poder público. É irrelevante, pessoal, a gente destacar que no artigo 118 da Lei 8.112, né, em que pese ser esta, né, uma lei aplicável somente no âmbito da União, estende, né, a proibição de acumular cargos, empregos públicos a entidades da administração indireta do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. A gente tem aqui, pessoal, a questão da acumulação e o teto remuneratório. Aqui está falando, pessoal. A gente tem no julgamento da recurso especial, né, o STF ele firmou a orientação no sentido que nas acumulações compatíveis, né, com textos constitucionais, a gente tem essas duas possibilidades. A primeira, o teto remuneratório, né, aplicável, aplica-se, né, a cada um dos vínculos separadamente, e aí não sobre a somatório de ambos os vencimentos. E a segunda situação são situações remuneratórias consolidadas, né, antes do advento da emenda constitucional número 41 de 2003, não podem ser, né, atingidas pela vinculação do teto à somatória dos vencimentos, né, em razão das garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. A gente tem também aqui, pessoal, antes da gente encerrar a nossa aula, a gente está bem pertinho, pessoal. A gente tem a acumulação e a jornada semanal máxima, né, a inaplicabilidade. Então, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela negou o provimento a agravo interno, né, em recurso extraordinário, no qual se discutia, né, a viabilidade de cumulação de cargo de profissional de saúde com a jornada de trabalho que ultrapassasse as 60 horas. Então, foi veiculada, pessoal, pelo STF, essa possibilidade de se ultrapassar as 60 horas. Então, você pode ocupar 2 cargos que tenham compatibilidade de horário e que possa ultrapassar. Não pode ultrapassar muito, né? Tem que ser visualizado tudo isso, mas antes era visualizado só a questão máxima de 60 horas. O colegiado reafirmou a jurisprudência consolidada da Corte, né, no sentido da possibilidade da acumulação, se comprovado o cumprimento, né, de ambas as jornadas. Então, se cumprido, está ok, né? Então, quando houver a compatibilidade de horários, a existência, né, de normas infraconstitucional, pessoal, limitadora da jornada semanal de trabalho, não constitui o óbice, né, ao reconhecimento da acumulação de cargos previsto no artigo 37, inciso 16 da nossa Constituição. E isso aqui é uma decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, que diz, né, então aqui, para a gente fechar esse ponto, aqui está dizendo, pessoal, porque até então era visível, né, que a pessoa podia acumular cargos, tem um rol taxativo, tem os que vieram com o direito da emenda constitucional, mas que não poderia ultrapassar o teto, né, de 60 horas semanais.
E aí o STF, ele trouxe, né, essa possibilidade se cumprir, né, a carga horária e não executar nenhuma diferença, né, nenhum problema para nenhum dos dois cargos. Então aqui é um ponto muito importante, né, como a nossa legislação vem avançando nessa máxima. A legislação ela vem acompanhando todo o processo de necessidade da sociedade como um todo, né, e aí vai tendo julgamentos, decisões, né, que vão vincular e trazer um respaldo, né, para a nossa sociedade, né, como um todo. Então aqui é um direcionamento muito importante. Então aqui, pessoal, o que, que a gente tem para falar para vocês? A gente vai relembrar alguns pontozinhos que a gente falou na nossa aula antes da gente encerrar, né, diretamente. Então, ao longo da nossa aula, pessoal, a gente apresentou para vocês o conceito, né, entendimento geral de agente público, né? Quem é agente público? É aquele que faz o concurso, é aquele que ocupa um cargo temporário, ele pode ser remunerado ou não, no caso do mesário, né? A gente tem esse exemplo. O contratado temporário, de modo geral, pessoal, vai se ter um processo seletivo simplificado, mas a gente tem a exceção, no caso da calamidade pública, né, da emergência, não dá tempo para fazer um processo seletivo simplificado, e aí se entra na exceção, né, exatamente de não se realizar o processo seletivo, tendo em vista que tem uma emergência a se atender, né? A gente apresentou, pessoal, os principais pontos de quem são os agentes políticos, destacar que a doutrina majoritária, ela não considera, né, o diplomata, o promotor, o procurador da República, né, os magistrados como agentes políticos, mas aí já vem a doutrina minoritária, que Eli Lopes Meirelles segue, que diz que pode ser sim agentes políticos, então a gente tem só essa observação para essa atenção. Em seguida, a gente apresentou os agentes em comissão, né, para vocês. E aí a gente falou dos contratos temporários, né, de várias possibilidades, que a gente passou para vocês aqui os incisos, as linhas, né, da possibilidade de contratação temporária. A gente falou dos empregos públicos, que são pessoas que entram, né, exatamente como agente, né, seletista, não tem a estabilidade, né, como um servidor estatutário, ele cumpre, né, exatamente o período de experiência de 90 dias, ele pode ser demitido, mas tem que ter uma motivação real, né? Ele precisa ter algo concreto, né, que venha a direcionar essa demissão. Então, essa demissão ela tem que ser motivada, tem que ser dada a ampla defesa, o contraditório, né, do devido processo legal. Ele ser demitido, o empregado público, ele não se iguala, né, àquele funcionário, né, que ocupa um cargo dentro de uma empresa privada. Então, é totalmente diferente. O funcionário da empresa privada não vai se dar, não tem essa questão. Pode ser demitido, né, por justa causa ou sem justa causa, pela necessidade daquela empresa privada. E a gente apresentou, né, os prontos e os direitos, né, e deveres do servidor estatutário, de modo geral, que ele tem que cumprir o estágio probatório, depois ele tem estabilidade. A gente apresentou os cargos que se gerencia a vitaliciedade, né, os que não seguem, de modo geral, a gente apresentou as exceções. Então, contudo, pessoal, a gente apresentou todo o ideário do que vem a ser os agentes públicos. A gente espera que tenha agregado bastante para vocês. Um ótimo final de dia para vocês. Deixo meu abraço a todo o Piauí, a colônia do Gurgueia, a Várzea Branca, tá? E até a próxima aula, pessoal.